Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não há lugar melhor para orar do que o nosso quarto, onde em segredo falamos com Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Essa frase, às vezes, ela pode parecer um tanto quanto esquisita, porque na nossa cabeça, lugar de oração é a igreja ou a boca de alguém que nós acreditamos que seja um servo de Deus. Mas a Bíblia, ela ensina algo de uma forma um tanto quanto diferente. E hoje eu entendo que orar é confessar para Deus, é admitir tudo aquilo que nós estamos sentindo ou as coisas que nós fizemos. Deus conhece todas as coisas, mas quando nós admitimos que o mal está em nós, que nós não fizemos as coisas da forma certa, isso acaba criando uma intimidade ainda maior. Por quê? Porque nós descobrimos que Jesus é o Salvador, que a palavra de Deus pode remover todo o pecado de dentro do nosso coração. Tudo isso através de quem? Do Espírito Santo, que vai vir dentro dos nossos pensamentos, colocar a casa em ordem, colocar um ponto de equilíbrio dentro de nós. Porque não adianta nada a gente viver sonhando coisas que dependem apenas das outras pessoas fazerem. Mas nós descobrimos que quando nós confessamos a Deus, quando nós nos arrependemos, tudo aquilo que nós colocávamos de responsabilidade nos outros está em nós e começa a se tornar algo possível, algo que aproxima ainda mais Deus do nosso coração e da nossa vida. Então a oração que Deus nos ensina, ela é feita dentro do nosso quarto, quando nós estamos sozinhos, quando ninguém está vendo. Porque o que Deus considera não é a opinião das outras pessoas, não é aquele compromisso com hora marcada, mas é aquele momento em que você entra onde ninguém te vê, onde ninguém sabe o que você está fazendo, onde ninguém mais além de Deus pode ver as suas lágrimas. E essa é a adoração, e essa é a conversão genuína. Não é a cruz no pescoço que define um cristão, mas é o comportamento que ele tem longe de todas as pessoas. É quando nós fazemos o certo do jeito certo, não porque nós vamos receber um elogio para isso, ou porque os outros vão ter uma ideia de que nós somos boas pessoas. Nós fazemos o certo porque é assim que o Espírito Santo nos pede. E essa vida não é sobre nós, essa vida é sobre Deus, é sobre obediência, é sobre colocar as coisas certas no lugar certo. Então eu não preciso entender muitas vezes aquilo que Deus me diz, basta eu olhar o meu coração. Se no meu coração alguma coisa que está acontecendo me deixa triste, me faz sentir mal, eu tenho que me afastar dessas coisas. E aquilo que me faz sentir bem, eu tenho que me aproximar. Então as coisas que são de Deus são fáceis de identificar. Imagina você no meio de uma escuridão total. Se você vê um pontinho de luz, por menor que ele seja, você consegue reconhecer. Olha quando a noite está acontecendo. Nós olhamos lá para o céu e quantos pontinhos a gente não vê? A luz, ela pode ser reconhecida em qualquer lugar. O amor que é genuíno, a gente consegue reconhecer. Porque o amor genuíno, ele não busca os seus próprios interesses. Ele apenas brilha, porque é tudo o que ele sabe fazer. Então nós devemos aprender isso, que o melhor lugar para orar é dentro do nosso quarto. E por que as pessoas ainda, elas continuam pedindo oração para outras pessoas? Porque nós temos uma igreja que acostumou a criar pessoas dependentes. Enquanto Cristo morreu numa cruz para que nós pudéssemos ser livres, a igreja tenta criar uma dependência dela. E às vezes a gente fica com aquela ideia errada que, mas a igreja, se eu não doar ou se eu não fizer, ela vai acabar. Você acha mesmo que nós teremos poder de destruir a obra de Deus? Será que não é um tanto quanto arrogante achar que nós podemos ajudar a Deus, sendo que tudo que nós temos foi Ele que deu?
Então você acha que quando eu devolvo aquilo que ele me deu, eu estou ajudando ele? Nós temos que começar a entender as coisas como elas são. Tirar um pouco desse misticismo. Tirar um pouco desse medo. Porque se existe medo, não existe sabedoria. Porque se a gente tem medo de alguma coisa, é como se algo pudesse nos castigar. Então nós não estamos perfeitos ou aperfeiçoados no amor. Então quando você não se sentir bem, o lugar de você conversar com Deus é dentro do teu quarto. E eu tenho uma boa notícia para você. Todos os dias você entra no teu quarto. E todos os dias você tem a oportunidade de conversar com Deus. Vamos ler na palavra se isso é verdade ou é loucura da minha cabeça? Lá em Mateus 6, versículos 5 a 8. A palavra do Senhor ela diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que vê o que você faz em segredo, e lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Sabe de quem essas palavras? De Jesus. Nossa, vamos lá, vamos entender o que Jesus está nos dizendo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então Deus está pedindo para mim me comparar a alguém. Ele está me dando uma referência. Olha, não é para você ser como essas pessoas. E por que ele chama de hipocrisia? Porque eles não estão buscando intimidade com Deus. Eles estão buscando um momento para se gloriarem de si mesmos. Esse é o pastor que prega para a igreja cheia. Ah, se não tiver cheia, eu não prego. É aquelas oração comprida, bonita. Ah, eu não sei falar essas palavras bonitas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos outros. Então a intenção deles era eles serem vistos por Deus ou serem vistos pelas pessoas? E aqui está a hipocrisia. É quando eu falo que as coisas é por Deus, mas no final a minha intenção é outra. Então sempre por trás de uma mentira que uma pessoa conta, que você possa aceitar, existe uma verdade absurda. Isso é ser hipócrita. Eu minto por algo que você entenderia, mas a real intenção é outra que você não está vendo. Porque se eu contasse a minha intenção, você imagina alguém chegasse para você? Será que uma pessoa ela teria tamanha verdade dentro da vida? De falar, olha, eu gosto de ir na igreja pregar, não é porque Deus está lá, mas porque as pessoas elas ficam me olhando, é porque eu fico observando as pessoas, é porque depois elas vêm me elogiar. Será que alguém teria coragem de abrir o coração? De sair de trás da cortina e mostrar a verdade? Então Jesus ele está dizendo, olha, não seja essas pessoas, não seja assim. Quando nós tivermos que conversar, nós vamos conversar a sós. Eu quero saber o que você sente, os outros eles não precisam saber. Ninguém precisa saber da sua religião, ninguém precisa ouvir a voz da tua oração. As pessoas só precisam ver o teu comportamento. O cumprimento de toda a palavra, de toda a conversão é o comportamento, não são as palavras. Eu não consigo definir uma pessoa como cristã porque ela frequenta a igreja. Porque se eu usar apenas esse rótulo, eu não sou cristão, porque eu não frequento a igreja. Ah, mas por que você não frequenta a igreja? Você é contra? Não, porque eu não sinto que eu tenho que estar lá. Só por isso. Se eu sentisse que eu tinha que estar, Deus ia estar me incomodando para mim estar, mas eu sinto que eu não devo estar. E se algum dia eu tiver que estar, eu estarei. Tanto que todas as vezes que alguém me convidou para pregar, eu fui. Eu vou ser o menor problema. O único problema é que quando você prega a verdade dentro da igreja, você nunca é convidado de volta. Por mais que eu tenha lido só o que está na palavra, parece que eu preguei alguma coisa que está errado. Mas eu prefiro ser como João Batista, que perdeu a cabeça por falar a verdade e ensinar sobre o povo o que é o pecado e o que é o arrependimento, do que ser aqueles que vivem cheio de likes, curtidas, engajamentos, né, fama, que cobram caro para fazer pregação, que se profissionalizam nisso, né? Pinta a igreja de uma cor, põe palco, põe terno, põe coisa, eu coitado de mim.
Eu tenho o mesmo terno, que eu vou em toda festa que alguém me convida, e se o dia que eu morrer, eu acho que é o terno que eu vou vestir também. Não tenho outro. A minha vida não se baseou nisso. É All-Star, calça jeans, camiseta, é só, não tenho. Não tenho. Minimamente as roupas que eu tenho são quase sempre as mesmas. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu tenho mais virtude do que os outros que têm, não. Cada um tem o teu chamado e o meu é desse jeito. Se a gente olha a história de João Batista, ele comia gafanhoto e vestia pele de animais. Essa era a história dele. O chamado dele precisava ser assim. O teu chamado tem que ser do jeito que você sentir. Eu me sinto bem da forma que eu faço. Você precisa se sentir bem da forma que você faz. Mas você, tá vendo? Deus está falando com você. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, quando nós formos orar, para onde que é para a gente orar? Dentro do nosso quarto ou dentro de qualquer lugar que as pessoas não podem ver. Quer um outro exemplo disso? Jesus se retirava para lugares distantes para orar, onde ninguém pudesse incomodar, onde ninguém pudesse ver. E às vezes você está andando de carro em algum lugar sozinho, está ali orando, e aquele é o lugar da tua oração. Você está dentro de um banheiro, e aquele é o lugar da tua oração. Você está num lugar totalmente aleatório, que não tem nada a ver, e ali é o lugar da tua oração. Ali é o lugar que nós vamos conversar e confessar para Deus. Porque orar não é ficar pedindo para Deus fazer o que a gente quer. Orar é reconhecer o mal a cada instante da nossa vida, abrindo espaço para que o arrependimento possa fazer um novo homem e uma nova mulher. Porque o Evangelho não é sobre essa vida, é sobre a eternidade. E só vai suportar viver a eternidade ao lado de Deus quem conseguir obedecer ao Senhor. Quem estiver disposto a seguir aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do seu próprio coração. Então eu não preciso ficar contando para os outros que eu oro. Eu sei que às vezes você pode estar passando por um momento de dificuldade que você não sabe o que fazer. Porque a gente nunca espera que a doença vai bater na nossa porta. Daqui um pouco uma pessoa ela está com uma dor, está com um negócio, você vai ali no médico e o médico fala, olha, é câncer. É câncer em tal lugar, é câncer em tal lugar. Ou deu um AVC. De repente já não tem mais tempo para se despedir, já foi. Então a vida é sobre o agora. Agora você pode entrar no seu quarto e se arrepender. E uma coisa que às vezes a gente não entende é que nós tivemos todo o tempo do mundo para errar. Só que chegou um tempo que nós olhamos a nossa vida e falou, cara, eu não aguento mais isso. Então não adianta às vezes a gente ficar cerceando a liberdade das pessoas e querendo dizer o que elas devem ou não fazer. Porque nós tivemos todo o tempo do mundo para errar. E Deus nos acolheu no tempo que nós nos arrependemos. E nós decidimos olhar para nós. Então nós não convertemos porque alguém pediu para nós, porque isso não gera conversão genuína. Nós nos arrependemos porque nós percebemos que a nossa vida sozinho já não estava dando mais. Nós já não tínhamos mais o que perder. E nós precisamos entender que todo mundo precisa ter esse direito de errar até o limite final. E se eles quiserem se arrepender, nós temos um testemunho e temos as palavras de vida eterna para dar. E aí continua dizendo, Deus ele vai ensinar como que nós devemos orar. Então ele falou, você vai entrar no seu quarto, você vai conversar comigo, nós vamos falar. Mas como deve ser essa oração? Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem ao Pai de vocês, já sabe o que vocês precisam. Bom, agora nós temos um problema aqui. Você vai querer acreditar em Deus, na palavra de Deus, no que Jesus pediu ou no que te ensinaram? Não façam orações repetitivas. Não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Quem ora desse jeito? Os pagãos. Quem são os pagãos? Quem não acredita em Jesus. Vai contar bolinha? Conta a bolinha. Deus está te ouvindo? Não está. O que ele está falando para você? Não faça. Não faça. Não faça. Você vai falar para mim que está certo fazer? Onde está certo aqui? Fala para mim onde está escrito que está falando para você pegar um trecho da Bíblia e ficar repetindo que nem um mantra. Que nem um mantra. Vai, me fala, na onde está? Não está. Ah, mas por que ensinam assim? Porque existem falsos profetas. Porque o diabo ia estar centrado no trono de Deus. Enganando a muitos
que ao invés de procurarem o arrependimento, ao invés de entrar dentro do teu quarto, dentro da palavra, para aprender com Deus o que é o certo e o que é o errado, buscou o homem. Ai, mas eu aprendi assim, aprendeu errado. Humildade é saber reconhecer que não fez o certo. Não façam orações repetitivas. Você vai pegar essa bolinha tua e jogar fora. Ai, mas joga fora. Tá falando que não é não. Então a tua intimidade com Deus depende de algo que está na tua mão desse mundo. É um objeto mágico. A vida inteira eu vejo pessoas segurando isso. E segurando também na mão da dificuldade, na mão da desgraça. Porque eu nunca conheci piores pessoas do que essa. Eu nunca conheci uma pessoa que faz esse tipo de coisa que Deus abomina. Que fosse uma pessoa que eu falo, não, essa pessoa me fez inspirar a ser Cristo. Muito pelo contrário. São pessoas que fazem a gente ter raiva e ódio da igreja. Porque a igreja de Deus hoje mais envergonha que aproxima as pessoas. É um lugar de vergonha. Tá certo que é um lugar de pessoas que estão se convertendo e se arrependendo. Mas é muito mais vergonha que arrependimento. É muito mais vergonha. Não estão prontos para abrir a sua vida. Não estão prontos. É uma igreja que quer ser inclusiva. Eu não sou inclusivo. Deus fala que é. Deus fala que não é, não é. O que pode, pode. O que não pode, não pode. Para mim tá claro e eu estou satisfeito com isso. Se você quiser viver o evangelho da porta larga, saiba que o inferno é o teu destino. Então não é para mim fazer oração cumprida. Não é para mim ficar repetindo o que eu já disse. Não é para mim contar para Deus o que eu já falei. É para cada dia que eu entrar dentro do meu quarto, eu observar o meu dia ou a minha vida e falar, Senhor, me perdoa porque eu pequei. Eu pensei isso, eu fiz isso, eu menti, eu enganei. E se possível, reparar a ação. Porque é como se nós estivéssemos andando sobre um jardim com uma luz apagada. E aí a gente vai lá e destrói aquele jardim inteiro. E a hora que a gente pode enxergar, você fala, rapaz, eu acabei com tudo aqui. Você me desculpa? Desculpa, mas agora você vai ter que replantar esse lugar. E replantar é cuidar, é fazer nascer, é regar. Não é só pedir desculpa, é fazer diferente, é desfazer. Por que hoje nós anunciamos a palavra de Deus às outras pessoas? Para desfazer aquela vida de destruição lá de trás. A quem quiser ouvir, porque eu não fico buscando as pessoas dizendo, olha, você precisa se arrepender. Mas se elas disserem, olha, eu quero mudar de vida, eu apresento Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. E o que Ele diz é o certo. Eu não quero saber o que o mundo pensa, eu não quero saber se é politicamente correto ou não, porque nem do mundo eu sou. Se você fosse do mundo, o mundo vos amaria. Mas como você não é do mundo, o mundo vos odeia. Por favor, me odeiem. Se esse for o motivo para você me odiar, porque eu prego a palavra, me odeiem. Porque eu prefiro seguir ao lado de Jesus, ser pregado numa cruz, por amor a Deus, do que ficar ali embaixo, olhando tudo aquilo acontecer e fazendo de conta que não é minha vida. Se sentindo mal e fazendo de conta que não é comigo. Ao ponto de eu precisar procurar um médico para tomar um remédio para não sentir o mal que está dentro de mim. Ou eu precisar beber para sentir a felicidade que não está em mim. Ou eu precisar mentir para parecer a bondade que não está em mim. De fraude eu não quero mais. Essa vida eu não quero mais. Não foi isso. Jesus não morreu por mim para mim viver esse tipo de vida. Então eu vou entrar dentro do meu quarto para mostrar o tamanho do meu pecado. Para mostrar o tamanho do meu arrependimento. Porque eu sei que na onde o pecado aumentou, a graça abundou ainda mais. Louvado seja o Senhor por isso. E aí Jesus continua, lá em Mateus 6, versículo 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então Deus ele colocou mais uma ferramenta aqui. Oração, jejum. Ah, mas para que jejua? O jejum era utilizado como arrependimento. Era um momento onde você se abstinha das coisas do mundo, se abstinha das suas necessidades básicas, como arrependimento, para demonstrar tristeza. Eles tinham o costume de jogar terra na cabeça, de colocar uma roupa grosseira no lugar. E esse era o costume. E aí Jesus diz, olha,
já que vocês estão jejuando, ninguém precisa saber que vocês estão jejuando. Senão dá a impressão que você está fazendo as coisas para mostrar para os outros. E é de novo o mesmo tipo de pensamento, o outro. Sabe onde está o diabo? Está no outro. Ah, mas como assim? Sempre que eu achar que a opinião do outro vale mais que a opinião de Deus, o diabo está dentro de mim e está no outro também. Porque se eu estou vendo o meu irmãozinho fazendo esse tipo de coisa e não repreendo, desde que ele seja cristão, e não falo nada, tem alguma coisa de errado. Nós não buscamos a Deus nem por likes, nem por curtidas, nem para me rotular isso ou aquilo. Eu não me rotulo como nada, eu sou cristão. Sou um servo do Senhor, só. Não tenho nenhum outro título, nem nada, e nem quero ter. Pelo amor de Deus, não me chama de pastor, não me chama de nada, não sou nada. Não sou nada, me coloca no cargo do nada, que eu tô feliz aqui onde eu tô, não quero nada. De hierarquias humanas eu não quero nada. Nada, nada. Então se você for jejuar, se você for se batizar, se você for fazer qualquer coisa para Deus, ninguém precisa saber o que você está fazendo. E quem está ensinando isso? Jesus. Então o que ele está falando? Olha, se você estiver jejuando, vai ser um momento que você vai passar por desconforto. E olha o que os fariseus fazem, olha o que os hipócritas estão fazendo. Eles querem que as pessoas olhem e falem, nossa, olha como o fulaninho, ele é abençoado, ele jejua 2 vezes por semana. O fulaninho, ele não dá 10%, ele dá 15%. Olha o fulaninho, ele é da cela, ele é do cargo, ele chama as pessoas na casa dele para orar. Olha o fulaninho é 10, é porreta, hein? Porreta o fulaninho, hein? É isso que Jesus está pedindo pra gente fazer? Não, ele sabe o que a gente faz. Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe o que é o certo, o que é o errado. Eu não preciso saber que os outros saibam. Se Deus me julgou digno, o problema é dos outros se eles não conseguem ver. Quem é de Deus sabe as coisas que são de Deus. Quem não é, não faz a menor ideia. E Jesus sempre lhe fala uma coisa: vocês já receberam a sua recompensa. Vocês já receberam a sua recompensa. O que ele está falando? Se nós estamos orando dessa forma, nós já recebemos a nossa recompensa. E o que é a nossa recompensa? É o Espírito Santo. Quem que vai dar sabedoria para nós? Quem que vai dar poder? Quem que vai dar dons? É o Espírito Santo. Então nós já recebemos tudo que nós precisávamos para passar por essa vida, por toda a provação e por toda a tribulação. É isso que Jesus está nos dizendo. E às vezes a gente está colocando a esperança nos lugares errados, achando que, eu vou me abster das minhas opiniões, porque eu não aguento. Sinceramente, eu não aguento. É caminho da fé, peregrinação não sei na onde, é bolha no pé, não sei o que. Se eu for chegar lá, eu não tenho nada. Eu vou chegar e falar, Senhor, você me desculpa, mas eu não tenho nada para mostrar dessas coisas. Eu acho que eu não acredito em Deus. Porque se for isso que acreditar em Deus, eu não faço nada dessas coisas. Porque na palavra você não manda fazer, então eu não sei, eu acho que eu sou meio burro, né? Devo ser tolo em certas coisas. E somente o seu pai, que não pode ser visto. Nossa, meu pai não pode ser visto. Ah, mas eu achei que Jesus era aquele magrelinho que estava pendurado no sinal de mais, lá na igreja, não é ele não? Não pode ser visto? Ah, mas por que eles fizeram aquilo? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Não consigo te explicar. Nossa, mas isso é um desrespeito que você está fazendo. Se aquilo ali for alguma coisa para você, posso estar desrespeitando. Mas segundo a palavra de Deus, Deus não pode ser visto. E aí, como é que a gente vai fazer? O que vai ser Deus para nós? Nós vamos escutar o que está na palavra ou nós vamos colocar aquilo que a gente quer? Nós vamos entrar dentro do nosso quarto para orar todo dia ou vamos orar uma vez por semana? Na hora que falar, esse é o corpo do sei da onde, pá, ajoelha ali. 5 segundos, pá, pum, bolinha na boca, acabou. É isso? E aí nós estamos tudo salvo. Só isso, não precisa mais nada. Não precisa se arrepender, não precisa amar, não precisa colocar Deus em primeiro lugar, não precisa conhecer a palavra, não precisa nada. Só isso, passou. Epa, zeramos o jogo, hein? Rapaz do céu, hein? Pra que Jesus foi morrer na cruz? Pra que tantas pessoas sofreram e foram perseguidas por essa mensagem? Pra acabar nisso? Será que é só isso mesmo? Ou será que nós estamos resumindo o evangelho que é mais
conveniente a nós. E é cômodo. Cômodo sentar num banco. Cara, vai evangelizar para você ver. Vai se envolver com as pessoas nos piores momentos para você ver o que é Deus. Agora, se você não consegue olhar Deus na sua própria vida, como que você pode reconhecer Deus nas outras coisas? Sem a palavra, nós nunca vamos conhecer o Senhor, nem entender o que o Espírito Santo faz. Então, tudo aquilo que Deus for nos dar vai ser dado em segredo, no secreto. Vai repensando. Quando eu prego, não é para você olhar se você gosta da mensagem ou não, mas é para ver se você não é um dos hipócritas. Abre esses vídeos de música, hoje em dia do gospel, das igrejas pretas. Tira o som e assiste. Cara, é um querendo aparecer mais com o outro. É uma cara de sofrimento e dor, uma espiritualidade. Ergue a mãozinha, joga pra cima e bate. Joelhinho pro chão, vira pro lado e o outro. Ai, abraça. Nossa, outra coisa que eu adoro. Olha pro seu irmãozinho que tá aí do seu lado. Pergunta, Jesus nos... pelo amor de Deus. O que a gente tá fazendo? É sério, o que você tá fazendo num lugar desse? Cara, não te incomoda? É sério. Cara, o Espírito Santo ele me incomoda de tal ponto, com tantas coisas, que eu não consigo me calar, porque me incomoda. Me incomoda porque banaliza o sofrimento do Senhor, a crucificação do Senhor. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se você ainda chora, não tá tudo bem. Se você ainda não consegue se livrar do pecado, não tá tudo bem. Se você ainda acha que existe outro caminho sem ser o Senhor, não tá tudo bem. Se você ainda não consegue reconhecer o que é uma estátua feita de gesso, não tá tudo bem. Se você não entendeu que Deus ele é invisível, que você não pode ver, não tá tudo bem. Se você precisar ver alguma coisa para ver Deus, eu senti aquele lugar, eu não sinto espiritualidade em lugar nenhum. E eu sinto espiritualidade em todo lugar. O que eu estou dizendo? Que o lugar mais importante para mim orar é onde eu estou. Eu não tenho um lugarzinho especial. Eu vou me deslocar para o lugar porque ali é um lugar santo. Cara, o lugar santo é onde eu estou. O lugar mais santo é o meu quarto. O lugar mais santo é onde ninguém pode ver que eu acredito em Deus. O lugar mais santo é onde eu carrego Jesus dentro de mim e as pessoas olham para mim e falam: tem piercing, tem tatuagem no corpo, isso daí é desviado. Louvado seja o Senhor por você me julgar. Louvado seja o Senhor. Mas quando chegar lá, você mostra os teus frutos e eu mostro os meus. Com tatuagem, com piercing, com a vida toda arregaçada. Amém? Que Deus ele possa abrir os nossos olhos, que nós possamos reconhecer o nosso pecado, se arrepender, tirar essas orações repetitivas, porque se até hoje essa oração não mudou a tua vida, não vai ser amanhã que vai mudar. Definição de insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa todos os dias esperando um resultado diferente. Depois você fica com aquela sensação que Deus está demorando. Talvez você que esteja fazendo errado, porque Deus não vai responder se você não fizer do jeito que Ele quer. Por que Adão e Eva foi expulso do paraíso? Porque não fizeram o que Deus pediu. E aí? Será que não tem problema? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.